Então, gente, voltei aqui. Hoje a gente vai falar sobre substantivos e seus tipos, né? Deixa eu só aumentar aqui a minha tela. Pronto. A gente tem aí substantivos. Qual é a definição inicial de substantivo? Os substantivos são palavras que nomeiam, né? Que dão nomes aos seres, objetos, lugares, sentimentos, ideias e tudo que existe ao nosso redor. Então, todas as coisas têm um nome, né? Todas as coisas são nomeadas de alguma forma. Isto é um recipiente de água, mas qual é o nome disto? Garrafa. Então, garrafa é um substantivo, porque ele serve para dar nome a algo, né? E aí, geralmente, a gente aprende os substantivos e seus tipos com dicotomias. O que que são dicotomias? Né? A gente vai aí apresentar, né, os substantivos em pares. Então, por exemplo, a gente aprende comum e próprio. Aquele que não é próprio é comum. Mas o que é, né, um substantivo comum e o que é o substantivo próprio? O substantivo comum é aquele que nomeia seres de uma espécie de forma genérica. Então, um cachorro, né, um doce, uma casa, uma pessoa, um menino, uma menina, uma professora. E o substantivo próprio, ele vai particularizar um ser dentro de uma espécie. Então, a professora Josi, né, o cachorro chamado Bidu é o nome do cachorro. Então, quando eu dou um nome específico, eu estou usando um substantivo próprio. E esse substantivo próprio tem que ser escrito com letra maiúscula. Então, vamos ver lá, ó. Nós temos aí cidade comum. A cidade de São Paulo é próprio, porque eu estou falando de uma cidade específica, eu estou falando daquela cidade, né, que é enorme, que fica no sudeste do Brasil, né, que tem uma grande migração, né, de povos de outros estados. Então, nós temos também o exemplo de substantivo comum, cachorro. Então, se eu for falar um cachorro atravessou a rua, é substantivo comum. Agora, se eu for dizer que o Rex, o meu cachorro, sumiu, vai ser com letra maiúscula, né? Porque Rex ali já é o nome do cachorro. E aí nós temos essa dicotomia, essa diferenciação entre o par, né? Comum e próprio. O mesmo ocorre aqui, ó, em concreto versus o abstrato. Percebem que um é o contrário do outro? O que é concreto não pode ser abstrato, e o que é abstrato não pode ser concreto. Então vamos ver ali, ó. Concreto é aquele que tem uma existência independente, seja real ou imaginária. Então, o que é que a gente diz? Que o substantivo concreto não depende de outro substantivo para existir, né? Ele é um substantivo independente, tá? Então, uma mesa, uma fada. Ah, mas não existe. É imaginário, mas não é por isso que ele é abstrato. Ele é um substantivo concreto, não depende de outro ser para existir, né? Montanha, robô, todos esses são substantivos concretos, tá? Nos substantivos abstratos, nós temos aqueles que dependem de outro ser para existir. Então, nós temos ações, estados e sentimentos. Amor, beleza, coragem, saudade. Eu sempre brinco com os meus alunos, por exemplo, a gente não vê a beleza correndo, andando pelo meio da rua. Por quê? Porque a beleza depende de alguém para existir.
né? O amor depende de alguém para existir, a coragem e a saudade, né? São aqueles que dependem de outro para existir. Por isso que são geralmente relacionados a ações, estados e sentimentos. Depois aí, a próxima dicotomia referente aos substantivos, nós temos o simples e o composto. Então, o simples é aquele que tem uma palavrinha só ou um radical só, porque ele pode ser escrito junto, né? E temos aí uma palavrinha só ou um radical só. E o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavra. Ele pode ter o hífen ou ele pode sofrer a junção e virar uma palavra só. Exemplo: simples, flor, sol, casa, mar, todos esses. Compostos: guarda, chuva, beija, flor, couve, flor, passatempo. Viu que esse não tem hífen, mas que também é formado por aglutinação de palavras? Quando isso acontece, nós também temos. Por exemplo, outro exemplo de substantivo composto que não tem o hífen é esse tracinho aí, né, gente? É, girassol, né? Planalto, é um plano e é alto. Então, ele é composto, né, por aglutinação. E aí, a partir disso, a gente vai conhecendo outros substantivos compostos que não têm hífen. A gente precisa pegar a palavra e analisar, tá? Não é porque ele representa uma palavra só, que ele não tem hífen, que ele é um substantivo composto. A partir do momento que são usados, né, mais de um radical para formar a palavra, ele é o substantivo composto. Radical são aqueles pedacinhos que se repetem, né? Então, logo depois aí a gente tem também o primitivo versus o derivado. Então, vamos lá. A palavra primitiva quer dizer primeiro, quer dizer origem, né? Quando a gente vai estudar lá os seres humanos primitivos, foram os primeiros seres humanos que habitaram o planeta Terra, né? Foram aqueles que tiveram que descobrir tudo, o fogo, como utilizar. Então, o que que ocorre? Primitivo vem de primeiro, vem de origem. É ele que dá origem aos outros substantivos que são os derivados. Então, por exemplo, eu tenho pedra. Pedra é primitivo. E qual que é derivado de pedra? Pedreira, que vem de pedra. Então, ferro, ferradura, ferreiro, né? Flor, florista, floricultura, floreira, entre vários outros. Livro, livraria, livreiro, aquelas palavrinhas que foram construídas para dar conta do contexto. Então, livro é a primeira palavra, e todas as outras que partem dessas famílias são os derivados. Então, por exemplo, deixa eu ver, pedreira, né, já falou, ferro, flor, livro, livraria, ahn, professor, professor, professa. Então, assim, tem uma palavra inicial que dá origem a outras. Montanha, montanhismo, né? Então, assim, é sempre uma palavra inicial, que é a primitiva, que vai nos dar origem a várias outras, né? Depois aí a gente tem o cinco, que é o substantivo coletivo. Ele não tem um contrário, né? Como a gente costuma dizer. Ele não é apresentado geralmente em dicotomias, mas olha só, é uma palavra que, mesmo no singular, nomeia um conjunto de seres da mesma espécie. Então, por exemplo, o conjunto de peixes é o cardume, o conjunto de lobos é a alcateia, o conjunto de abelhas é o enxame, o conjunto de pássaros é o bando, o conjunto de ovelhas é o rebanho. Então, assim, como saber isso? Esse é o tipo de conteúdo que a gente precisa tirar um tempinho e guardar mesmo, né? Porque a gente não consegue aí saber, né? Tem umas palavras que são muito difíceis
E aí a gente vai precisar, e aí a gente vai precisar saber decorar e tal e tudo mais. Tem algumas observações aí que são importantes. Um substantivo pode mudar a classificação conforme o contexto. Então, a gente tem a palavra aí de exemplo, canto, que pode ser o canto do pássaro, o canto da sala, né? Temos aí também outros substantivos que podem ser usados apenas no singular e outros apenas no plural. Então, a gente tem água, areia, amor. Temos óculos, férias e calças. O único desses que está no plural é calças, né? Então, mas ele coloca aí uns exemplos assim, só com o S no final, para que a gente possa entender, né, da melhor forma possível como que ele está falando aí, tá? Água, as águas, é possível, mas ele se encontra no singular, né? Eu vou beber água, e várias outras situações aí. Temos algumas dicas importantes. Substantivos próprios sempre iniciam com letra maiúscula. Então, a primeira letra é com letra maiúscula. O contexto da frase ajuda a identificar o sentido dele. Então, ficou na dúvida? Olha o contexto. Olha o todo, né? Leia o todo, no caso. Substantivos abstratos não podem ser trocados, mas podem ser sentidos. Tocados, mas podem ser sentidos. Alguns substantivos podem ser concretos em um contexto e abstratos em outro. Exemplo, a luz do sol. É concreto, a gente sente na nossa pele, ela não depende de outro ser para existir. Viver na luz. Quem vive, vive em algum lugar. E que luz é essa? Né? É uma luz abstrata. É uma luz que a gente depende, né, de vários contextos para poder viver nela, não é isso? Bom, então, deixe uma frase aí no final para vocês refletirem. Conhecer os tipos de substantivos é entender o mundo, é entender melhor o mundo e se expressar com clareza. Então, o que que ocorre? É importante a gente saber, né, todas as classes gramaticais, e hoje foi só a primeira. Já já eu volto com as outras. Esse é o segundo vídeo, né, do material intitulado O Portuga, né, que o link está aqui, né, na descrição desse vídeo. E dê uma olhada lá com carinho, tá? Até a próxima. Tchau!